Olá, bem-vindos a mais um podcast do Sebrae, mais uma atração aqui do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que esse ano completa seu cinquentenário, 50 anos de atuação. E esse é mais um dos produtos que a gente apresenta a você, empreendedor, a você interessado em ter acesso a informações que possam ajudar a desenvolver o teu negócio, a fazer com que você tenha mais qualidade de vida, mais renda. E hoje a gente traz uma convidada muito especial aqui, que é a Nicole Figueira, certo? Sim. Nicole Figueira, de 28 anos, educadora financeira, que tem aí uma trajetória bem interessante, permeando aí por diferentes áreas de trabalho e que vai trazer dicas importantes, né? Conversava aqui com ela, a própria história, a própria trajetória dela já denota passos importantes com esse conhecimento. E a gente vai desenvolver aqui uma conversa que com certeza vai ser bastante inspiradora, né, Nicole? Sim, com certeza. Vamos lá então, Nicole, eu quero que você fale como tudo começou, né? Tua origem, onde você nasceu, o que te levou a criar esse interesse por essa área, por essa parte financeira. Bom, primeiramente quero agradecer ao convite, é um prazer enorme estar aqui. E vou compartilhar um pouco da minha história, né, com a educação financeira. O Sebrae, inclusive, faz parte dessa história, através do conteúdo, enfim, me ajudou bastante nessa trajetória. Eu sou formada em Relações Internacionais, sou daqui de Manaus. Em 2016 foi quando eu me formei na faculdade, mas em 2018 que eu trabalhei na área, eu trabalhei na Secretaria do Estado, na parte de relações internacionais mesmo, a gente cuidava dos municípios da faixa de fronteira. E aí eu fiquei na secretaria até 2020, de 2018 a 2020. E em paralelo, eu comecei a ter alguns problemas financeiros, de dívidas e tudo mais. E aí tive alguns problemas no cartão de crédito, que eu acho muito comum a gente se perder às vezes, né? Como a gente não tem geralmente educação financeira nem na escola e nem em casa, acabei, quando eu comecei a trabalhar, acabei me perdendo. E aí depois, enfim, tive dívidas no cartão de crédito. E depois de um momento eu comecei a perceber que eu não podia continuar assim, né? Vivendo com dívidas e tal. E aí eu comecei a ver alguns conteúdos grátis na internet, como no caso do Sebrae. Comecei a fazer várias pesquisas por conta própria, porque eu queria sair daquela situação de dívida, né? Eu pensei assim, como é que eu vou ficar rica? Como é que eu vou ser bem-sucedida? Ou conseguir comprar um carro, conseguir comprar uma casa se eu gasto tudo que eu tenho, né? Eu tava naquela bola do cartão de crédito, a bola das dívidas. E aí, nesse momento, eu parei para refletir e pensei assim, realmente eu preciso mudar as atitudes, enfim. E aí, comecei a assistir uns vídeos no YouTube, pesquisando uma forma realmente de mudar, não só a cuidar melhor do meu dinheiro, mas mudar a mentalidade. E foi aí que comecei essa busca em 2018. E depois disso, eu comecei a aplicar. Uma coisa que eu falo que é muito importante, né? A gente quer mudar de vida, a gente enxerga o problema, né? Uma dor muito grande, a falta de educação financeira, depois vem as dívidas, consequentemente. E aí, depois disso, a gente precisa realmente arregaçar as mangas, correr atrás de ajuda e principalmente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. E aí eu comecei a estudar educação financeira por mim, assim, colocando tudo em prática, organizando as minhas finanças, consegui pagar o cartão de crédito, fui colocando algumas metas. E a partir daí eu comecei a pegar gosto, realmente me apaixonei pela área. E em 2019, mais ou menos, eu já estava começando a fazer alguns cursos na área, ajudando alguns amigos endividados e algumas pessoas próximas. Foi realmente em 2020 que teve essa virada de chave por conta da pandemia. Eu já estava fazendo a minha reserva de emergência, que hoje eu falo para todo mundo o quanto é importante ser uma reserva de emergência. Que foi através dela que eu pude fazer os meus cursos, né? Eu saí da secretaria, foi algo inesperado. E depois disso eu pensei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Eu posso esperar uma oportunidade chegar ou então posso correr atrás. E foi realmente uma área que me envolveu, digamos assim. Eu comecei a fazer os meus cursos, eu mesma paguei os meus cursos, não pedi ajuda de ninguém, não fiquei endividada, não pedi emprestado.
E depois disso, eu fui fazendo um curso atrás do outro, me formei como educadora financeira e atuo como educadora financeira desde o final de 2020. Que legal, né? Ela passou pela situação complicada, né, de saída de um trabalho, teve uma reserva já usufruindo desse conhecimento que você já foi, né, regando essa planta e investiu em você mesma, né, o que te trouxe esse retorno. Exato. Aí eu queria que você falasse agora essa parte 2 agora dessa tua trajetória. E como é que tem sido essa virada de chave, né? Você trabalhava com relações internacionais. Alguma coisa desse trabalho antes te favoreceu a levar por esse caminho? Não teve nada a ver? Foi um estalo? E como é que é esse trabalho com essa prestação de educação financeira hoje? Então, eu acho que nada é por acaso, mas eu acredito que, assim, são duas áreas muito diferentes, né? Uma, querendo ou não, não agregou muito a outra, mas por conta de eu conseguir essa oportunidade desse trabalho, né, desse último emprego, e através desse emprego eu consegui ganhar dinheiro, enfim, aí eu acabei me empolgando, aí a gente faz umas dívidas no cartão de crédito. É nessa área que uma coisa se encontra, né, fora da área realmente de atuação. Bom, e assim, em relação à minha carreira como educadora financeira, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa a segunda. A pergunta é como é que tem sido já na prática, né? Como é que tem sido esse trabalho na parte da educação financeira, de atender clientes, como é que tem sido a procura, como é que você se vendeu? Conta um pouquinho desses bastidores, assim. Então, a venda acontece justamente baseada na minha história, né? Eu não tive educação financeira, apesar de eu ter um pai advogado que fez contabilidade, uma mãe contadora, que também eles não me deram uma base de educação financeira e não tive nem na escola. Eu tô aqui para ajudar as pessoas a se encontrar financeiramente, né? A buscar um caminho de prosperidade, um caminho sem dívida, que eu acho que sem dívida já é um grande objetivo para a maioria das pessoas. E, assim, as pessoas me procuram justamente ou com dívida, ou não sabe se organizar, ou então, meu salário não dá até o final do mês, eu tenho dificuldade de lidar, eu não sei o que fazer, né? Quando eu recebo o meu salário, enfim, ou então... Tem muitos microempreendedores que entram em contato comigo que não têm uma renda fixa, então às vezes, ou então tem problemas de misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, através desses problemas que eu busco dar as soluções, né? E através de, assim, a mentoria funciona com um mapeamento financeiro, né? Você vai lá listar todos os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis. Primeiro de tudo, saiba quanto é a sua renda, principalmente para o microempreendedor, às vezes não sabe quanto que é realmente a sua renda total do mês. E aí, através disso, a gente vai vendo quais são os seus objetivos. Eu acho que é muito importante a gente ter um objetivo, né? Qual é o seu objetivo hoje, financeiro? Muitas vezes eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar. Mas, parando para analisar, a gente tem dívida, a gente às vezes não sabe como chegar lá, né? E eu costumo dizer que eu pego na mão das pessoas e falo, vou guiar você nesse caminho, porque às vezes, assim, tem realmente muitos livros, né? Eu li bastante livros, tem muito conteúdo gratuito na internet, só que ter uma pessoa ali do seu lado para conseguir te guiar, para conseguir te ajudar a sair desses problemas e realmente conquistar a sua prosperidade financeira é bem legal, assim, é bem bacana. Legal. E como é que é, assim, no dia a dia a tua atuação, assim, depois que você começou... Quando foi que deu aquele salto, assim, não, agora eu vou começar a vender meu serviço e eu vou atender determinado público, assim, como é que foi esse começo e como é que se modificou, se é que se modificou o perfil da tua clientela até hoje? Então, o primeiro curso que eu fiz foi o curso do Gustavo Cerbasi, que é de inteligência financeira. Através desse curso, eu pude ter uma visão melhor sobre o dinheiro e vi que realmente é um serviço que as pessoas não têm acesso. O curso dele, na época da pandemia, estava com um desconto, estava com um valor inferior, mas mesmo assim, às vezes acaba sendo inacessível para as pessoas. E então, eu parei para analisar, falei, acho que as pessoas realmente precisam dessa ajuda, né, desse auxílio, enfim. E através, assim, eu criei um Instagram profissional e aí eu comecei a postar, fazer posts, enfim, alguns comentários, alguns vídeos. Conteúdo em geral. Exato. E aí as pessoas começaram a me procurar justamente com essas dores, enfim, com todas essas dificuldades em relação ao dinheiro. E aí eu pude ver que, a partir desse curso, depois eu vi que eu realmente precisava, como é que eu organizo isso para montar um serviço e
oferecer para as pessoas. Aí depois eu fiz um outro curso, que foi a minha formação de educadora financeira, e depois desse eu ainda fiz vários outros, que aí eu pude realmente conseguir enxergar, receber a pessoa, né? Enfim, tem todo um acompanhamento, não só financeiro, mas perguntar como é que tá a vida dela profissional, como é que ela se enxerga, né? Em todas as áreas da vida dela. Eu costumo dizer que o dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida, só que ele está ligado em todas as áreas. Então, a gente ter uma boa relação com ele é primordial para que a gente consiga ter conforto, ter lazer, e proporcionar isso para as pessoas que a gente ama também. Legal. E assim, Nicole, eu queria que tu comentasse também agora um pouco sobre como as pessoas reagem, né, depois que recebem esse treinamento. Você já te procuraram depois para dizer muito obrigado, aquelas dicas foram valiosas, né? Sempre tem aquelas pessoas que agradecem, que tem essa gratidão toda. Como é que tem sido a reação dessas pessoas que tu tens trabalhado? Olha, tem sido, assim, maravilhoso. É muito legal poder ver a mudança que a gente gera nas pessoas. Muitas pessoas... Eu costumo dizer que eu viro amiga dos meus clientes, que a gente acompanha. Depois de um tempo, eles falam, olha, estou conseguindo pagar tudo certinho, não está saindo nada da planilha. Enfim, ou então, quando eles começam a investir, porque, assim, a mentoria, a gente consegue fazer com que a pessoa saia de endividada e comece a investir. Então, é um salto muito grande na vida da pessoa, né? E essas mudanças, esses benefícios, essas melhoras, a pessoa consegue acompanhar ao longo da vida. Então, assim, é maravilhoso. Muitas pessoas me agradecem, muitas pessoas até no Instagram, assim, me agradecem e às vezes até um comentário, alguma fala, agrega na vida das pessoas e a gente às vezes nem imagina. Então, assim, quando eu recebo uma mensagem ou um agradecimento, enfim, ou seja, até um cliente meu contando uma novidade, pra mim, eu acho que eu fico mais feliz, mais do que a pessoa, né? Eu fico mais feliz do que a pessoa. Porque pra mim, assim, é o que me motiva, é o que me dá forças, assim, é o que realmente que é a minha motivação diária para agregar, mesmo que seja 1% na vida da pessoa, para que ela consiga ser feliz financeiramente, né? Não só cuidar da saúde, ou cuidar do físico, ou comprar roupas bonitas, ou viver numa super casa, mas ela ter essa segurança financeira. Eu acho que é essa mudança que eu gosto e que eu quero gerar na vida das pessoas, é essa mudança que eu consigo ver nos meus clientes, é esse resultado, essa mentalidade, né? Às vezes as pessoas comentam assim, nossa, eu fui no shopping e lembrei de ti, eu fui no supermercado e lembrei de ti, não, vou comprar só o que é essencial, vou priorizar, vou ter prioridades agora, porque quando a gente não tem prioridades, a gente compra qualquer coisa, né? Como a gente não cuida bem do nosso dinheiro, a gente gasta ele com qualquer coisa. Então, essa relação com o dinheiro é a mudança que geralmente as pessoas conseguem ter a partir do que eu falo, a partir da mentoria, a partir dos posts. Eu acho que essa mudança, para mim, é a mais significativa. Bacana. Mudança de mentalidade é tudo, né? Pra gente começar a dar esse salto. Exato. Agora, para finalizar, uma dica especial para quem acompanhou até o fim o vídeo, que está aqui acompanhando a gente, a nossa conversa. Se você pudesse deixar ali um spoiler, uma dicasinha do que você considera como essencial de um primeiro passo para uma reviravolta, para quem não consegue se organizar, para quem tem essa dificuldade de colocar tudo registrado. Qual é o ponto de virada para quem está precisando de um norte? Para que eu quero começar agora a organizar minha vida financeira. O que eu preciso fazer para começar hoje? Primeiro de tudo, de 0 a 10, quanto você avalia a sua vida financeira hoje? Através dessa resposta é que você vai realmente decidir ou não se você vai precisar ou se você quer realmente cuidar da sua vida financeira, se você precisa. Porque muita gente fala assim, não, eu tenho uma dívida, eu tenho uma parcelinha ali, eu tenho um boleto atrasado, mas é normal. A gente, às vezes, acaba achando normal ter uma dívida ou ter algo atrasado. As pessoas acham que isso é uma rotina, realmente. Mas, se você realmente perceber que fala assim, cara, a minha vida financeira não tá boa, eu avalio de 5 a 7, ou menos até. Às vezes, eu faço essa pergunta para os meus clientes. E eles falam assim, cara, 0, -1, -10. Então, através dessa resposta, você consegue ter um início. E aí, assim, quando você realmente decidir, fala assim, não, putz, eu dou 5 para minha vida financeira, eu realmente preciso mudar, eu não consigo pagar as contas de todos os meses, o mês é apertado, o dinheiro não dá. Se você tem essas sensações ruins em relação ao dinheiro, realmente eu digo para você agora, tá na hora de mudar. Mas e tudo é possível. Então, a partir disso, você se decide, você se compromete, fala, o que eu preciso fazer agora para
para mudar realmente, né? E a segunda pergunta é, você se conhece financeiramente? Você sabe quanto que entra na sua conta, qual é o seu salário, qual é a sua renda do mês? Você sabe quanto você gasta, quais são os seus gastos fixos, variáveis, né? Quais são os boletos que você tem que pagar? E terceiro, para onde que está indo o seu dinheiro? Né? Para onde que vai? É porque eu tenho conta de luz, conta de água, aluguel, enfim, mas é só isso. Você só vive para trabalhar, para pagar as contas, você não tem um momento de lazer, você não dá uma volta com a sua família. Então, é importante saber para onde que está indo o seu dinheiro também. Então, anotar, saber exatamente para onde que está indo, depois você vai se avaliar, né? E pensar assim, putz, mas eu precisava ter gasto, sei lá, R$800 com iFood no mês. A gente começa a colocar a mão na consciência, assim, e realmente refletir, né? Essa primeira parte é o momento mais difícil, que você se confronta, né? Esses são os meus gastos, é aqui que está meu dinheiro, enfim, você se conhece financeiramente. E depois você começa a refletir e, através disso, a gente vai traçando novas metas, traçando novos caminhos financeiramente, né? Então, o que eu preciso reduzir? Eu não posso gastar metade do meu salário com algo que não seja importante para você. Então, através disso, você começa a priorizar realmente o que é importante para você. Um momento com a família é importante, uma saída com os meus amigos, um jantar com minha esposa, com meu esposo. Então, através disso, você só mantém aquilo que é importante no seu orçamento e deixa o que é supérfluo, que não é importante, fora do orçamento. Essa é a parte mais importante. Então, primeiro de tudo, essa reflexão é muito importante, né? Qual é a nota, como eu avalio minha vida financeira hoje, e através disso a gente consegue traçar novas metas, novos objetivos, e realmente é a partir daí que começa a mudança financeira. Muito bacana. E para quem quiser saber mais, andar mais nesse caminho de educação, de disciplina financeira, como é que a gente encontra a Nicole? Como é que é esse contato? Estou no Instagram, Nicole, com 2 L's, .finanças, e lá estou todos os dias respondendo caixinha de perguntas, dando dicas, enfim, lá você pode fazer um Nickflix no feed, que tem muita coisa legal lá que pode acrescentar na vida de todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Importante. Nicole, muito obrigado pela presença. Volte sempre, sucesso e que muitas pessoas prosperem aí com as tuas dicas. Muito obrigada. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo podcast do Sebrae. Um abraço.